obrigado a todos pela oportunidade. É uma alegria poder estar aqui, né, nesse evento pioneiro na região noroeste, tratando desse tema tão moderno e tão importante da medicina integrativa, né, medicina funcional. Hoje a gente pode praticamente usá-las como sinônimos, né. Elas têm algumas pequenas diferenças, mas a gente pode chamar de medicina funcional ou medicina integrativa, né. Nós vamos então falar sobre o cérebro, né, que é o órgão que eu, a princípio, me dedico a estudar nos últimos anos, né. Tenho pós-graduação em psiquiatria, tenho cursos no campo da neuromodulação cerebral. Então ele é um órgão-chave, né? A gente pode chamar de último elo da evolução humana, né? Porque quase todos os processos mentais e psíquicos necessitam da presença de um cérebro para funcionar. A gente sabe que hoje no campo integrativo a mente humana ela tem raízes na consciência cósmica, na alma, como a gente quiser chamar, no espírito, mas o cérebro ele é o grande elo de ligação entre a mente, o corpo, né, e os processamentos da esfera mental e psicológica de qualquer indivíduo. Longevidade saudável, né? Então, como nós vamos dar seguimento a esse assunto, nós temos que pensar que longevidade saudável significa viver mais e melhor, né? Ninguém está interessado em viver até os 90 anos e ficar dos 60 anos em frente, sendo deitado numa cama, com sonda, né? A gente busca uma saúde plena, uma longevidade realmente com qualidade de vida, né? Então esse é o que é o foco. E isso passa muito pela saúde cerebral. O cérebro é um órgão extremamente complexo, embora ele pese em média 1,5 kg, ele é o grande controlador de todas as funções biológicas do organismo, né? Então hoje a ciência médica já tem um entendimento sobre ele de várias formas. Nós sabemos como que o cérebro precisa de nutrientes para funcionar o seu metabolismo. Nós temos hoje sofisticados exames de neuroimagem que conseguem desvendar muita coisa sobre o seu funcionamento, né? As ciências médicas hoje já têm um conhecimento muito amplo. As escolas da psicologia, da psicanálise, né? Dentro dos estudos do inconsciente psicológico, a sua ligação com a saúde, aqui uma imagem de uma arteriografia, né? Porque o cérebro ele está ligado a tudo no organismo, ele não é um órgão que está independente, separado. Muito tempo se pensou no cérebro como algo separado, que funcionava independente do restante do corpo. Isso não é verdade. Nós temos também o conhecimento dos conectomas humanos, que são as redes funcionais que criam, né, as atividades psicológicas. Hoje nós temos o projeto Genoma e agora nós temos o projeto Conectoma, que visa desvendar todos os mistérios do funcionamento cerebral dentro da esfera psíquica, né? O seu conhecimento genético, né, a parte de como funcionam os genes, os neurotransmissores. Nós conhecemos também a eletricidade do cérebro, o padrão de ondas cerebrais e as suas atividades, desencadeando funções psíquicas importantes. Então, hoje nós temos um campo de conhecimento muito grande a respeito do cérebro. E é possível uma série de intervenções salutares, clínicas, com o objetivo de se melhorar a função desse órgão, né? O cérebro representa 2% do peso corporal, mas ao mesmo tempo ele chega a consumir 25% do oxigênio respirado. Ele utiliza 50% da glicose ingerida pelo corpo. Então veja a complexidade, né? É como eu digo para meus pacientes, grande parte dos nutrientes que a gente obtém da alimentação, eles vão para o cérebro. Ele é um órgão de alta demanda metabólica, né? E diferente de muitos outros órgãos, o cérebro não é capaz de armazenar nutrientes de oxigênio para o uso futuro. Então a pessoa precisa estar se nutrindo, precisa estar o tempo todo se hidratando, levando os elementos necessários para as atividades cerebrais importantes. Ele é um órgão de alta demanda metabólica. E na verdade nós temos 3 cérebros, né? Aqui em vermelho nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro que nós herdamos dos répteis ao longo da evolução. Ele é um órgão, ele é um cérebro mais ligado à sobrevivência, ao controle dos batimentos cardíacos, da respiração, as funções fisiológicas básicas, né? Nós temos ali em violeta o cérebro límbico, né? O sistema emocional, as memórias, né? E lá em azul o nosso grande diferencial
dos outros primatas, que é o córtex cerebral, que é o cérebro humano, que nos dá a capacidade de antecipar o futuro, de planejamento, de organização cognitiva mais complexa. Então nós temos que ter esses 3 cérebros muito bem alinhados, né, para que se tenha uma saúde. E também nós temos o intestino, que é hoje conhecido como o segundo cérebro. Ele tem 100 milhões de neurônios e tem uma função independente. Ele é o único órgão que, se eu cortar a inervação dele, ele continua trabalhando sozinho. Então o intestino ele é um grande regulador, ele é um grande auxiliar das funções cerebrais, né? A microbiota intestinal, que a doutora Giovana falou antes, né, regula grande parte das funções imunológicas e neurais do organismo, né? Cerca de 85% da serotonina cerebral vem do intestino através do nervo vago. Então, se cuidar da alimentação, se cuidar da nutrição, né, de todos esses aspectos da saúde intestinal, é de certa forma também um caminho importante para que se mantenha uma saúde cerebral, né, adequada. E também o cérebro é a grande central de regulação hormonal do corpo, né? Os 3 grandes pilares da nossa regulação hormonal, a glândula pineal, que produz a melatonina, chamado maestro dos hormônios, a glândula hipófise, que controla todos os hormônios principais, a testosterona, os hormônios da tireoide, o pâncreas, e também o hipotálamo, que é a grande central de ligação neurológica e endocrinológica. Então, se cuidar da saúde cerebral também vai acabar impactando positivamente na saúde endocrinológica, hormonal. Nós temos hoje o eixo, conhecido como sistema NEI, neuroendócrino imune, né, que nós temos ali uma ligação muito ampla entre a saúde neurológica, a saúde hormonal e a saúde imunológica. Então, tudo isso aí está estreitamente ligado. E, além disso, ele é um órgão que tem todas essas funções. Tudo isso o cérebro realiza dentro do corpo. Controle osteomuscular, funcionamento imunológico, o comportamento alimentar, as funções perceptivas, os órgãos dos sentidos, todos requerem uma função cerebral adequada, assim como as funções mais psicológicas, né? A inteligência, a memória, o comportamento, a cognição, a própria reprodução humana. Então é fundamental se observar, se olhar hoje para o cérebro como um órgão de fundamental importância. Hoje, no campo da medicina preventiva, nós podemos fazer uma ressonância magnética do cérebro, uma ressonância magnética funcional, em 15 minutos, 20 minutos, e se ter uma avaliação ampla da saúde cerebral, né? Antigamente, uma pessoa, para fazer uma imagem do cérebro, precisava ser hospitalizada, sedada, fazer uma punção lombar, injetar um contraste, ficar lá 2 horas fazendo raio-x para se ver uma imagenzinha pobre do cérebro. Hoje, com 15 minutos de uma ressonância magnética, nós podemos fazer uma visualização ampla. Então, hoje, no check-up moderno, no check-up do século XXI, o cuidado com o cérebro, uma neuroimagem, é também uma coisa que está cada vez mais em voga. E nós podemos entender que a evolução humana, ela é aproximadamente um processo de adaptação. E nós sabemos que o nosso corpo ele evoluiu na natureza a partir dos primatas, depois o Homo neanderthalis, até chegar no Homo sapiens. E infelizmente agora nós estamos nos últimos 150 anos, a partir da Revolução Industrial, evoluindo para o Homo McDonald's, né, que é um homem que está cada vez mais doente, cada vez mais obeso. Tem cidades nos Estados Unidos que 60% das pessoas sofrem de obesidade. Então isso é um problema muito sério, né, e que impacta diretamente o cérebro. E nesse campo, esse cérebro também, nós temos que entendê-lo em termos de doença. Aqui uma imagem do taoísmo, né, o yin e o yang, o polo positivo e o polo negativo, o bem e o mal, né? E na medicina existe a patogênese e a salutogênese. Um fator patogênico é um fator que me faz adoecer. O tabagismo, ele gera uma patogênese. O exercício físico, ele me gera saúde, salutogênico. Então, na medicina hoje convencional, a medicina alopática tradicional, da qual todos nós viemos e somos muito gratos, esse modelo, ele foca muito na patogênese, como que eu controlo os sintomas, como que eu reverto uma doença. E a medicina funcional, a medicina integrativa, ela agregou esse conhecimento lá das medicinas ancestrais, que foca na salutogênese, naquilo que me dá saúde, nos fatores que podem melhorar os meus índices de saúde
e dessa forma eu viver mais e melhor realmente, né? Então a medicina funcional, aqui nós podemos adaptar para a medicina integrativa, ela é uma nova especialidade médica surgida nos Estados Unidos na virada do século XX. Nesse modelo, problemas antes incuráveis passaram a encontrar respostas e soluções transformadoras. Ela parte do conceito da causa raiz, onde ela entende que um processo de doença, por exemplo, lá um diabetes, uma alergia, uma depressão, tem aqui uma causa raiz, digestão ruim, uma dieta pobre, problemas de estresse, toxinas. Então, nós não podemos ficar pautados nesse modelo alopático, que é a medicina do anti. A pessoa está com depressão, ela toma um antidepressivo. Ela é hipertensa, ela toma um antihipertensivo. Ela está com dor, ela toma um anti-inflamatório. Ela tem asma, ela toma um anti-asmático. Nós temos que ir na causa do problema, que é corrigir a digestão, que é desinflamar a pessoa, que é tirar, destoxificar o corpo, melhorar a qualidade do sono. Então esse é o pilar máximo. E também a medicina funcional parte de outros princípios importantes, como lá, que é a causa raiz, que não apareceu ali, a epigenética, o Dr. Brandão comentou, né, que é eu poder regular o comportamento biológico do meu organismo e genético a partir da alimentação, de fatores biofísicos, entre outros. O foco na saúde, né, esquecer um pouco da doença, é eu tentar aumentar a saúde da pessoa para que ela fique mais forte e a doença vá embora. Os meios mais naturais possíveis, suplementos, fitoterápicos, yoga, meditação, saindo do binômio cirurgia e medicamentos, e o estilo de vida mais leve, mais saudável, os fatores psicológicos, tudo isso tem que estar envolvido. Então, um dos pilares da medicina funcional na atualidade é ajudar as pessoas a permanecerem saudáveis pelo maior tempo possível, junto de um aumento significativo na sua longevidade, viver mais e melhor com saúde. Aqui eu gosto muito dessa imagem porque ela simboliza muito bem o conceito da epigenética. Veja bem, é o mesmo sujeito, é o mesmo corpo, é o mesmo DNA. Do lado esquerdo de quem, né, nós temos ali esse sujeito exposto a um estilo de vida, janela aberta, no tênis, ele estava caminhando, uma salada de frutas, uma raquete de tênis. Olha como ele está magrinho, ele tem cabelo. Do lado direito é o mesmo indivíduo, onde a vida dele agora está pautado por junk food, televisão sempre ligada, janela aberta, bagunça. Ele está obeso, ele está careca, ele está inchado. Então, não precisa explicar mais. Isso é epigenética. É a mesma genética que evoluiu fisicamente, fenotipicamente, de forma totalmente diversa. O perfil alimentar moderno, ocidental moderno, pautado no consumo de fast food, calorias vazias e comida processada, em detrimento de uma dieta natural e nutritiva, encontra-se na base de uma série de problemas crônicos de saúde. Então é preciso sim partir-se para uma dieta mais equilibrada e mais saudável. E muitas vezes os inimigos estão escondidos nos nossos olhos. A gente olha ali, mas que linda, uma saladinha bem orgânica, né? Que legal. Se eu colocar no microscópio, eu já vou ver que ali tem bactérias, tem leveduras, já não é tão saudável assim. Pode ter bisfenol A, que é um derivado do petróleo que está nos plásticos, que está ligado a problemas hormonais e até câncer. Pode ter flúor, cloro e bromo, que vem da água, o tratamento da água, que intoxica o corpo. Pesticidas, agrotóxicos, Roundup, que hoje é disseminado, ligado a câncer, doenças neurodegenerativas. Tricloroetileno, que é um produto da indústria química, que pode ser volátil, então no chuveiro a pessoa tomando um belo banho, inalando tricloroetileno e adoecendo por causa disso. Os parabenos que estão em alguns cosméticos que as mulheres usam, tem parabenos na fórmula. Formaldeído, que é um conservante usado na indústria alimentar, que também cria problemas de saúde. Os metais tóxicos, aí nós temos uma série, o chumbo, que está em algumas tintas, o cádmio, que está no cigarro, o alumínio, que está nas panelas. O teflon, que a pessoa cozinha, vai liberando também uma substância fluoretada que não é saudável. Fitalatos, também derivado do petróleo. Monóxido de carbono, as pessoas nas grandes cidades, os carros cada vez mais, né, largando aquela fumaça tóxica sendo inalada, criando vários problemas de saúde. E as micotoxinas, os fungos que estão debaixo do tapete ou atrás das paredes, que liberam substâncias voláteis e que também intoxicam o corpo. E nós temos, a partir disso, o conceito da carga tóxica,
o corpo tem uma certa capacidade de ir eliminando essas toxinas à medida que elas vão sendo adentradas, né, dentro do organismo, mas isso tem um certo limite. Então o conceito da carga tóxica, ele é mais ou menos assim: existe um copo dentro do corpo que vai enchendo com as toxinas e o corpo vai esvaziando. Só que chega num ponto que a capacidade de esvaziar esse copo diminui e ele vai encher. E quando ele extravasar, a pessoa entra num processo de adoecimento. Então lá, a pessoa fuma um cigarro, entra metal tóxico. Aí depois ela come lá uma comida com glúten, mais uma gota. Gota a gota, ela vai se intoxicando, até que ela adoece. Então essas toxinas, hoje todos esses elementos nós podemos chamar de toxinas, levam à degeneração das proteínas do corpo, ligado a problemas autoimunes. Elas ativam por si só o sistema imunológico, criando inflamação e vários problemas, né? Elas também levam a uma atrofia da glândula timo, que é uma grande central de maturação dos linfócitos T, que leva à autotolerância. O corpo não ataca a si mesmo. E como as toxinas prejudicam isso, começa a haver processos autoimunes. A capacidade de autotolerância imunológica é perdida. Isso tudo transcorre com inflamação crônica e uma série de problemas. E a inflamação crônica é a base de praticamente todas as doenças que nós conhecemos, assim, de forma, doenças de toda a vida, né? Então, o cuidado diário de evitar essa exposição às toxinas e a criação de hábitos que estimulem as vias fisiológicas de detoxificação do corpo são aspectos primordiais para a manutenção da boa saúde. E aí nós entramos no campo da suplementação, no campo de melhorar a hidratação, né? E estimular as vias de detoxificação do corpo. Nesse segmento, eu tenho feito uma série, eu tenho um canal no YouTube, Dr. Gerson Sucolotti Oficial, que eu estou fazendo uma série sobre toxinas e outros fatores. Nós temos lá 115, 117 vídeos já publicados sobre vários fatores da saúde humana. E também tem lá numa página do Instagram e no Facebook. E aí uma palavra sobre a água. A água é a origem e a razão da vida, né? Sem água o nosso corpo não funciona, ela é um elemento indispensável. E da mesma forma eu costumo dizer assim, que nem todo alimento nutre igual, nem toda água hidrata igual. Nós temos hoje sofisticados equipamentos geradores de água, por exemplo, a água Kangen, né, que é uma água alcalina. A água possui muitas propriedades químicas importantes e que fazem muita diferença. E a ingestão de 2 a 3 litros de uma água de boa qualidade diariamente é sem dúvida uma das mais importantes ferramentas de prevenção e tratamento de doenças. A água ativa o sistema imune, aumenta a energia das células, ela ativa as enzimas corporais, que são as proteínas que fazem todas as reações dentro do corpo, ela protege o DNA das células e melhora as funções cognitivas do cérebro. O corpo humano tem cerca de 70% de água na sua composição física. A partir da descoberta do mecanismo da hidrólise e outras ações, a água hoje é considerada um nutriente. Antes ela era considerada apenas um solvente de soluções. E hoje, na medicina, a água é considerada um nutriente. 85% do cérebro é composto de água, 94% do sangue e 87% do fígado. 66% do processo de desidratação é intracelular, dentro das células. O cérebro não consegue captar. 26% é intersticial, no espaço entre as células. E só 8% é sanguíneo. E o cérebro capta a desidratação pelo critério sanguíneo. Então a pessoa pode estar desidratada e não sentir sede, porque só na fase final da desidratação que ela vai atingir o sangue, né? Ela é mais tardia. Então a pessoa já pode estar horas precisando tomar água e não tem sede. E além disso, a sensação de sede não permanece igual durante a vida. O idoso vai perdendo esse reflexo. E o pior, os centros cerebrais da sede e da fome são vizinhos no hipotálamo do cérebro. E não raro uma pessoa idosa pode, em vez de sentir sede, sentir fome. Então a pessoa chega e diz, não estou conseguindo dormir, acho que eu estou com fome. É sede. Vai lá, toma 2 copos d'água e espera um pouco, ver se não passa a fome. Não era fome, era sede. E também nós temos que pensar que nós temos um fator muito importante que é a alimentação, não é só a hidratação, né? A alimentação adequada é tão fundamental para a saúde do organismo como o combustível certo para o desempenho de um automóvel. Então
Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos ingeridos. Tem um professor que eu gosto muito do campo da nutrição, que é o Dr. Gabriel de Carvalho, que ele diz isso: a pessoa deveria sentar sempre à mesa e pensar: isso que eu estou comendo é algo que... O que eu estou obtendo aqui? Quais os minerais, quais as vitaminas, né? Tudo que eu... Da mesma forma que eu não chego no posto de gasolina, digo assim: abastece aí. Aí o cara vai dizer: mas eu uso o que? Álcool? Não, tanto faz, né? A gente não chega, bota qualquer coisa. E as pessoas sentam na mesa e comem qualquer coisa, desde que mate a fome ou que gere prazer. E elas não pensam: olha, aqui tem magnésio, aqui tem ômega 3, aqui tem proteína, aqui tem isso. E deveríamos fazer assim. Você deveria sentar à mesa pensando: olha, essa alface tem tal coisa, eu vou comer isso porque tem esse elemento. Da mesma forma que a gente chega num posto, olha, bota gasolina, né? E aí, como nós sabemos hoje que o solo está empobrecido, o padrão de estresse moderno criou um aumento das demandas desses nutrientes, uma dieta equilibrada inevitavelmente deixou de conseguir alcançar, via de regra, as necessidades mínimas para que uma pessoa funcione bem. E no caso de algumas doenças é necessário até doses maiores de algum elemento, né? Então nós temos que entrar no campo, volta um pouquinho, por favor. Nós temos que entrar no campo da suplementação alimentar, que são então nutrientes compactados em fórmulas com concentrações apropriadas para suprir as necessidades fisiológicas do organismo, ou então utilizados como ferramentas clínicas de ações terapêuticas variadas na prevenção e tratamento de enfermidades. Eu posso usar a vitamina D em doses altas para tratar uma depressão. Não é uma dose nutricional, né? É para um tratamento. Da mesma forma que eu posso tratar ferro com anemia, eu trato com ferro, que é um nutriente, não é um remédio. Eu posso usar vários outros nutrientes para tratar doenças humanas. Os nutracêuticos, né, eles são substâncias então familiares ao organismo e por isso desprovidas de efeitos colaterais graves, alergias ou alterações genéticas deletérias pelo seu uso, diferente dos remédios alopáticos, que são substâncias sintéticas, que são ETs, que no corpo criam reações imunológicas e problemas de saúde, né? Criam um enfraquecimento imunológico. Isso já está muito bem validado. A pessoa lá: agora eu tomo fluoxetina. Quando chega lá no intestino, o epitélio intestinal diz assim: fluoxetina? Porcaria é essa? Isso não está aqui no meu DNA. Aí, omeprazol? Não, eu não tenho no corpo. Eu vou chamar o sistema imune. Olha, passou aqui fluoxetina. Não, isso aqui não está no nosso DNA. Mas agora já veio, está vindo da boca todos os dias, foi até lá para o cérebro. Aí então eu vou chamar o linfócito, que é o general do sistema imunológico. Então elimina esse troço aí. E aí o corpo começa uma reação para tentar eliminar a fluoxetina. Só que aí é fluoxetina, é omeprazol, é losartana, sabe? Vai indo, simvastatina. Isso depois de 20 anos, o sistema imune o tempo todo ativado, tentando, ele vai enfraquecendo. E aí por isso que depois vem as doenças crônicas, o câncer. Esse enfraquecimento progressivo, que é o grande problema do remédio alopático, que tem base no sistema imune. A helioterapia, a exposição ao sol. Hoje se criou uma heliofobia, um terror ao sol, se demonizou o sol, porque a gente sabe que o lobby da indústria para vender protetor solar é grande, né? Então hoje, Deus livre para o sol a vida toda foi um tratamento. Nós não viveríamos um segundo se o sol morresse. Então, assim, é insensatez a gente agora colocar o sol como um vilão. É claro que isso tem que ser uma exposição conscienciosa, 20 minutos, que não é ficar o dia inteiro torrando no sol. Mas alguma exposição inteligente ao sol é necessária diariamente. Não só pela vitamina D, mas por vários outros fatores salutares. Os cientistas, inclusive, acreditam que há fatores salutares na luz solar que a ciência ainda nem conhece. Nós conhecemos a ação da vitamina D, nos fotorreceptores da retina, liberando neurotransmissores, né? Os infravermelhos longos, que têm ação anticâncer e protegem o nosso DNA, mas há ainda fatores, elementos físicos e químicos na luz solar que são desconhecidas da ciência, mas ela sabe que existe. É como alguém que sabia que tinha bactéria
antes de se criar os microscópios, né? Então, talvez no futuro a ciência venha desvendar mais propriedades ainda benéficas do Sol. O exercício físico, que já foi comentado, né? É redundante a gente falar, né? E também aqui um pequeno parênteses, né? Entre atividade física e exercício físico, atividade física sendo qualquer atividade, varrer uma casa, caminhar, né? Limpar um quarto, qualquer movimento, e exercício físico é uma prática então orientada por um profissional adequado, né? Com técnica, com regularidade, né? A partir de uma série de benefícios na saúde cardiovascular, hormonal e neuropsiquiátrica, o exercício físico atua no fortalecimento nas capacidades e habilidades, inclusive da memória. Hoje é uma grande ferramenta anti-Alzheimer, o exercício físico. A atividade física estimula a neurogênese em áreas do cérebro, plasticidade neural e também a maturação de células troncos cerebrais. Todos fatores importantes. Ele protege o sistema osteoarticular, garante ossos, músculos e articulações fortes. Ajuda a prevenir quadros de osteoporose e sarcopenia nos idosos. Nós temos também o conceito da ginástica para o cérebro, né? Existe a Escola Supera, vocês devem conhecer, aqui na região tem algumas sedes da Escola Supera, né? Que são atividades dirigidas ao aumento da saúde cerebral, exercícios, né? Então, a neuróbica, ela vai muito além de simplesmente fazer palavras cruzadas. Manter o cérebro aprendendo é talvez uma das coisas que mais protege o cérebro. Então, fazer uma aula de violão, uma aula de inglês, esse tipo de atividade é fundamental. A qualidade do sono, que também é um dos aspectos mais importantes, né, para a gente manter a saúde cerebral. O nosso dia começa durante uma noite de sono bem dormida, né? A qualidade do sono consiste num dos aspectos mais relevantes para uma boa saúde. Dormir 8 horas todas as noites permite um tempo de reparação e reorganização indispensável ao funcionamento do sistema mente-corpo. A nossa mente está o tempo todo voltada para o mundo externo. Então o sono, ele é um momento onde a gente olha para dentro, faz aqueles pequenos reparos, aquelas pequenas reorganizações, né? Ajusta os relógios biológicos, o ritmo circadiano. E também nós temos que pensar que energia é igual a molécula, que é igual a pensamento. Aí nós entramos na esfera psicológica, da sintonia mental de uma pessoa. É muito importante o desenvolvimento de aspectos psicológicos, a espiritualidade. Tudo isso cria fatores salutares. Eu trouxe aqui o conceito da torre de cristal, da menteologia, que é um campo das ciências do cérebro, né? Onde nós precisamos ter um alinhamento desses fatores, os ambientes que eu estou inserido, os comportamentos que eu estou tendo, que me cria as habilidades necessárias, as minhas convicções, né? O meu relacionamento com as pessoas cria convicções que está fundamentado em valores, que a partir daí vai se estruturar em papéis sociais, papéis de pai, papel de filho, papel de irmão, né? Que vai então estar na base de uma missão de vida, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E também vai criar uma visão de mundo, a partir daquilo que eu vejo e faço. Então, poder alinhar todos esses fatores é fundamental. Então, às vezes, uma pessoa lá buscar ajuda de um psicoterapeuta, de um coaching, de alguém que possa lhe ajudar também com fatores psicológicos. Não adianta eu ter um cérebro muito bem afiado, mas eu estar direcionado para as atividades erradas, né? Eu posso me tornar até um tirano. Via de regra, os grandes psicopatas são muito inteligentes, né? Então é preciso um direcionamento psicológico também. E também se pensar em termos de carreira. Hoje o termo biohacking, hoje vocês podem pesquisar na internet, ele é extremamente divulgado. São todas essas técnicas, né? Suplementação, neuroestimulação, todas essas atividades que podem levar uma pessoa a se tornar mais saudável. A meditação, eu recomendo muito a meditação para os meus pacientes, né? Simplesmente relaxar, descansar, achar pequenas ilhas de repouso é um fator muito importante, né? Ela conecta a mente com a sabedoria primordial do organismo, cria uma expansão da consciência, relaxa, estimula mecanismos de autocura e aumenta a energia vital. Nós temos o tema da high-tech meditação, que é quando eu uso equipamentos de estimulação, por exemplo, neuroacústica e outras técnicas que vão levar o processo meditativo mais adiante, né?
E também a técnica do chamado earthing e grounding, né? Que é colocar os pés no chão, que é se reconectar com a natureza, tirar os solados de borracha e voltar a viver mais contato com essa energia viva que nós temos no planeta, com o sol, com o ar. Tudo isso é extremamente salutar. Nós temos estudos muito interessantes que quando se criou os solados de borracha, a partir dali os índices de obesidade e diabetes assim, foram estratosféricos. Eles acreditam que foi por isso, porque a pessoa perdeu a conexão com o solo, fazer a troca, descarregar as cargas nocivas que estão, né, às vezes criando problemas. Então é isso, pessoal. Tive que dar uma corrida agora no fim por causa do tempo, mas a princípio era essa mensagem. Né? Eu penso que é preciso se pensar que o cérebro, como eu disse, ele está junto de um todo organizado. Então a ideia de se usar simplesmente um medicamento e nada mais não é o caminho. Se nós conseguirmos entender o cérebro como dentro de todo um sistema corporal amplo, ligado a hormônios, ligado à nutrição, ligado a fatores imunológicos, comportamentais, psicológicos, tudo isso vai direcionar a saúde para melhores índices. Muito obrigado.